Fala pessoal, tudo bom? Gente, estou muito empolgado, já estamos na terceira aula do nosso curso de consagração total à Santíssima Virgem pelo método de São Luís Maria Grion de Montfort, que é o método ensinado nesse livrinho aqui, que é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. E gente, hoje nós vamos iniciar o capítulo 3, né? Nós já tivemos a aula 1 falando um pouquinho do capítulo 1, aula 2, capítulo 2, e agora vamos para a aula 3, capítulo 3. Né? E esse capítulo fala sobre a escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Eu vou dividir a tela. Isso, tá? Inclusive, gente, todo o documento que eu estou colocando aqui, tá? Eu vou deixar ele disponível no site. No site geralmente eu deixo esse mesmo textozinho, eu deixo ele abaixo do vídeo, tá bom? Então, terminando aqui, vocês podem conferir o texto inteiro lá. Mas o capítulo 3, né, São Luís dedica esse capítulo a falar da necessidade de adotar a verdadeira devoção. E ele explica que o inimigo ele é um enganador, né? É um ladrão, como a gente já falou antes, e ele age como um falsificador de moedas, né? Que ele fica um falsificador de moedas, geralmente ele falsifica as moedas mais preciosas, né? Ele gasta tempo falsificando o que tem de mais precioso, porque segundo o falsificador aquilo vale mais a pena. Satanás faz a mesma coisa, ele ataca as devoções a Jesus, a Eucaristia e a Santíssima Virgem, porque são devoções preciosas, e tenta disseminar uma devoção falsa no meio dos cristãos, para que as almas se percam nessas falsas devoções. E São Luís ele apresenta essas falsas devoções e os falsos devotos para que a gente não caia no erro, né, de acompanhá-los. Né? Então ele apresenta para que a gente não siga, para que a gente evite essas devoções. Né? E ele cita 7 tipos de falsos devotos. Né? São eles os devotos críticos, os devotos escrupulosos, os devotos exteriores, os devotos presunçosos, os devotos inconstantes, os devotos hipócritas e os devotos interesseiros. Né? Pelo nome, meio que já dá para a gente ter uma noção do que são cada um deles, mas eu vou passar de um por um, explicando rapidamente para que vocês entendam. Tá? Começando pelos devotos críticos. Né? Os devotos críticos, gente, alguma das características desses devotos é que eles são geralmente sábios e orgulhosos, né? São pessoas que de um espírito forte, geralmente se acham superiores por vários motivos e criticam as devoções que a gente simples tributa a Nossa Senhora, né? São aquelas pessoas que dizem, não, o terço é uma oração simples para pessoas que são pouco instruídas, né? São aquelas pessoas que geralmente costumam primeiro duvidar de todos os milagres relacionados à Nossa Senhora, que duvidam do poder da Santíssima Virgem e chega às vezes até a acusar as pessoas que tributam essa devoção à Nossa Senhora de idólatras. Né? Isso porque eles se acham superiores, se acham sábios e orgulhosos. Infelizmente, gente, ó, à medida que for lendo essas características, a gente vai se encaixando em algumas aqui, tá? Porque o inimigo ele está tentando a nós também, inclusive você que já é consagrado. Então o inimigo ele está tentando incutir essas falsas devoções em nós. Então, talvez à medida que eu for lendo aqui, você vai se encaixando em alguma, tá? O segundo tipo de devotos são os devotos escrupulosos, né? Esses são aqueles que receiam desonrar o filho honrando a mãe, ou seja, são aqueles que têm medo de, ao estar honrando o nome de Nossa Senhora, estejam cometendo um pecado, desonrando a Jesus. Né? São aqueles que geralmente não querem que se recorram muitas vezes a Maria, que não acham que as pessoas devam se ajoelhar para Nossa Senhora. E, gente, quando eu vejo esse tipo de exemplo, né, dos devotos escrupulosos, eu lembro muito dos exemplos dos santos. Né? Em especial, eu lembro de São Maximiliano Maria Kolbe, que era considerado o cavaleiro da Imaculada, que ele dizia o seguinte, que nós cristãos católicos, né, nós não devemos ter medo de amar Maria, porque se é nosso dever enquanto cristão imitar a Jesus, nós jamais vamos conseguir imitá-lo amando Nossa Senhora como ele amava. Porque ele era filho, ele amava Nossa Senhora muito mais do que nós amamos. E se nós devemos imitar a Jesus, nós também devemos amar a Nossa Senhora. Entendeu? Fora esse exemplo, tem outros, né? Tem um de um santo que eu agora não me recordo, eu peço que vocês deixem no comentário o nome do santo, que uma vez questionaram a ele porque que sempre que ele ia para o sacrário, ele passava primeiro no altar de Nossa Senhora, se ajoelhava, rezava e depois ia para o sacrário.
Né? Porque eles perguntavam por que ele não ia direto para Jesus. E aí ele falava, bem, antes de Jesus estar naquele sacrário, ele esteve nesse, que é o ventre de Nossa Senhora. Então eu também devo primeiro passar por este sacrário, para depois ir para o segundo. Então assim também devemos ser nós, tá bom? Seguindo para os devotos exteriores, e esse aqui eu acho que tem demais, eu acredito que seja o que eu mais veja, são os devotos exteriores, que fundamentam a sua devoção apenas nas práticas exteriores. Né? São aqueles que, primeiro, e eu acho engraçado alguns que fazem isso, né? Que eles querem se consagrar para usar a correntinha. Né? E alguns usam a correntona mesmo, assim, eles querem mostrar para o mundo para que eles vieram. Eu peguei essa imagenzinha porque eu achei interessante, porque tem devotos exteriores que, se pudessem, usavam correntes como essas. Né? Para que todo mundo visse de forma exterior. Né? Esses devotos são aqueles que recitam muitos terços às pressas, sem interiorizar aquilo que a gente está refletindo durante a oração do Santo Terço, né? E do Rosário. Né? São aqueles que até rezam muito, que participam de confrarias, que participam de várias ações exteriores, de várias práticas exteriores, mas não violentam suas paixões e não geram frutos de santidade. Né? Sabe aquela pessoa que reza, mas continua no pecado, continua fazendo as mesmas coisas, e às vezes até é criticado por outras pessoas que são do mundo, que olha e diz, vale, aquela pessoa reza tantos terços, mas ainda assim faz isso, né, faz aquilo. É justamente porque boa parte dessas práticas são só exterior. Né? Não partem do coração, não partem do espírito, partem só da boca para fora. Outro tipo de devotos são os devotos presunçosos. Né? Os devotos presunçosos, gente, são aqueles que são pecadores que estão abandonados em suas paixões. Né? Eles se dizem devotos, até colocam uma corrente no braço, até rezam o terço, mas eles não abandonam a sua vida de pecado. Né? Eles dizem, costumam sempre dizer que Deus é bom, que Deus não os criou para condená-los, que Deus não condena ninguém ao inferno, e se confiam, às vezes, até naquelas histórias que se ouve de pecadores que, porque rezavam as 3 Ave-Marias, receberam um aviso antes da morte, e se confiam que um arrependimento perfeito na hora da morte lhes bastará para ser salvos. E, gente, para ser devoto a Nossa Senhora, realmente você não precisa ser santo, não. Tá? Não precisa, pelo contrário, né? A gente se consagra para nos tornar santos. Mas pelo menos você deve desejar abandonar pelo menos os pecados mortais. Se você vive em pecado mortal, você precisa sair com o propósito, né, ser consagrado com o propósito de pelo menos abandonar todos os pecados mortais que você comete. Né? Caso contrário, você precisa repensar a sua devoção, porque senão é uma devoção presunçosa. Tá bom? Outro devoto são os devotos inconstantes. Né? Os devotos inconstantes são aqueles devotos periodicamente, né? Que hoje são devotos de Nossa Senhora, são fervorosos, mas amanhã são tíbios e mornos. Né? Ou seja, que hoje eles rezam terço, as 1000 Ave Marias, rezam rosário, rezam ofício, fazem tudo, mas amanhã abandonam tudo. Né? E uma característica forte dessas pessoas é que geralmente elas no começo querem abraçar o mundo com as pernas, né? Querem ali abraçar várias práticas exteriores, várias, e amanhã ou depois elas abandonam todas porque não tem estrutura espiritual para isso. E vivem nessa inconstância, né? De altos e baixos. Né? Esses são os devotos inconstantes. Os devotos hipócritas são aqueles que cobrem os seus pecados com o manto de Nossa Senhora. Né? Eles são lobos em pele de cordeiro. São pecadores ávidos também, assim como os escrupulosos. Né? Mas que não tem nem a intenção de se converter, nem pensam nisso, apenas encobrem tudo que eles fazem com o pretexto que são devotos de Nossa Senhora. Né? Então eles escondem suas más ações, os seus maus hábitos, sobre a alcunha de serem devotos à Santíssima Virgem. E por último, né, mas aqueles que eu acredito que é o que mais tem também, são os devotos interesseiros. Né? São aqueles que só recorrem a Nossa Senhora ou para ganhar uma causa ou para se livrar de alguma coisa. Né? Nossa Senhora, eu preciso tanto daquele emprego, aí você lá recorre a ela. Mas quando consegue, você abandona. Ou então, quando está prestes a passar por alguma dor,
e você pede a Nossa Senhora para se livrar daquilo, mas é só nesses momentos em que você recorre a Nossa Senhora, né? Quando deveria recorrer constantemente, tá bom? Esses são os 7 falsos devotos, tá? Se você se encaixou aqui em alguns desses, é preciso ter uma certa atenção para que a gente saia dessa falsa devoção e entre na verdadeira devoção, tá? Gente, como eu já falei, a verdadeira devoção é uma necessidade nossa, tá? Principalmente nos tempos que nós estamos vivendo hoje, né? Agora, nesse ano em que nós estamos, né, na data em que eu estou gravando esse vídeo, o mundo está em guerra, né? A Rússia está invadindo a Ucrânia. Na verdade, hoje, na data em que eu estou gravando esse vídeo, a Rússia está invadindo a capital da Ucrânia, né? Está invadindo Kiev. E quantas vezes Nossa Senhora alertou sobre a necessidade de rezar por aquele país, pela Rússia, né? Quantas e quantas vezes Maria pediu a consagração total daquele país à Rússia. A gente vai analisar todas as aparições de Nossa Senhora, tudo aquilo que ela pede que a gente reze, né? Ela pede que a gente se consagre a ela e que a gente tenha uma devoção verdadeira, tá? E a verdadeira devoção é extremamente necessária nos tempos que nós estamos vivendo hoje. E é por isso, gente, que eu peço, né, que você que está fazendo o curso, que está sendo fiel, convida outra pessoa, tá? Gente, nós não cobramos nada para fazer isso aqui, né? Não existe nenhum valor monetário envolvido. Pelo contrário, gente, o único desejo, né, que eu tenho, né, enquanto pregador, enquanto filho de Nossa Senhora e devoto de Nossa Senhora, é que essa devoção seja conhecida, né? Que a verdadeira devoção a Nossa Senhora seja espalhada. Então, eu peço que você assuma esse compromisso também, né? Não por mim, tá? Mas por Nossa Senhora. E não precisa ser o meu curso, não precisa ser esses vídeos aqui, não. Mas apresenta, mostra o tratado para outras pessoas, né? Torna a devoção a Nossa Senhora conhecida, né? Porque esses tempos em que nós vivemos, essa devoção ela é necessária, tá bom? E o que é a verdadeira devoção? Falamos dos falsos devotos e agora vamos falar da verdadeira devoção, tá? E tem 5 características da verdadeira devoção. A primeira, ela é uma devoção interior. Ela parte do espírito e do coração e não das práticas exteriores. As práticas exteriores são uma consequência da devoção, tá? A nossa devoção interior, que parte do nosso coração. Outra coisa, ela é uma devoção terna, tá? É uma devoção cheia de confiança na Santíssima Virgem. E quando nós somos consagrados por esse método da verdadeira devoção, nós devemos recorrer a Nossa Senhora em tudo, porque nós confiamos plenamente em Nossa Senhora. Então, em tudo que acontece, nós precisamos recorrer a ela, porque nós confiamos nela ternamente. Terceira característica é uma devoção santa. Ela leva a alma a imitar as virtudes de Maria. E quais são essas virtudes? Eu separei aqui para a gente ler, tá? As virtudes são as seguintes, está aqui no tratado. Número 108. Quais são as virtudes? Humildade profunda, contínua oração, obediência cega, fé viva, mortificação universal, pureza divina, caridade ardente, paciência heróica, doçura angélica e sabedoria divina, né? Então, a alma que segue a verdadeira devoção, ela começa a imitar essas virtudes de Maria. E essas virtudes começam a santificar a alma, tá bom? Quarta característica, ela é constante. Diferente da falsa devoção, né, de inconstância, a verdadeira devoção ela firma a alma no bem. Ela ajuda a você, né, que está agora querendo ser consagrado por meio da verdadeira devoção, ele vai te ajudar a ser mais perseverante nas tuas práticas, até mesmo as exteriores. Você vai perceber que você vai ser mais fiel ao texto, mais fiel ao rosário, mais fiel ao ofício, mais fiel a todas as práticas exteriores também. Porque essa devoção ela te ajuda a ter constância. E a quinta característica é que é uma devoção desinteressada, ou seja, você não, por meio dessa devoção, você não espera nada em troca, tá? Você é devoto porque você deseja a Deus e não saciar a si próprio, tá bom? Essas são as características da verdadeira devoção. E em seguida, São Luís já fala algumas práticas comuns, tá? Quais são elas? Honrar a Nossa Senhora com o culto de hiperdulia, né? Eu não sei se vocês sabem, mas existem 3 tipos de culto, né? O culto de latria, que é o próprio para Deus, tá? E se você presta esse culto de latria para algo que não seja Deus, você está cometendo idolatria, tá bom?
O segundo, que é o de dulia, que é aquela que a gente presta aos santos, né? E existe o de hiperdulia. O hiperdulia é acima da dulia, né? E é prestado apenas para Nossa Senhora. Existem outros também, como protodolia, se não me engano, que é só para São José. Mas é importante a gente ter em mente esses três, tá? Então, o primeiro de todos é a latria, que é para Deus, dulia para os santos e hiperdulia, que é para Nossa Senhora. Meditar suas virtudes, que foram essas que eu acabei de falar, contemplar as grandezas de Nossa Senhora, fazer atos de amor, oferecer-se a ela e unir-se a ela, né? Ter sempre a intenção de agradá-la, né? Em tudo que você vai fazer, busque sempre agradar Nossa Senhora. Pergunte se Nossa Senhora faria aquilo daquele jeito, né? Tem aquele velho exemplo, né, para as mulheres aí, ao se vestir, né? Olha no espelho e pergunta: será que Nossa Senhora se vestiria assim nos tempos de hoje? Né? Então pense sempre em todas as suas ações, todas as suas atitudes, pense primeiro em agradá-la, né? E por último, continuar e acabar todas as ações por meio de Nossa Senhora, né? Comece, continue e termine tudo por Maria. E aí São Luís também cita as práticas exteriores da verdadeira devoção, tá? Eu não vou me atentar aqui porque são várias, certo? Lógico, São Luís diz que a nenhuma delas você precisa se obrigar, mas é interessante que você conheça também as práticas exteriores. Não se baseie apenas nelas, tá bom? Mas você deve também praticá-las. São várias, eu não vou listar. Está aqui no tratado, no número... Deixa eu só ver aqui para vocês. Está no número 116 em diante, tá? Tem várias práticas de devoção exteriores aqui. E em seguida, ele começa a falar da prática perfeita. Né? Qual é a prática perfeita? E aí é assunto para o capítulo 4, que nós vamos abordar na aula 4 desse curso, tá bom? É isso, gente. Fiquem com Deus. Não esqueçam de mandar o link dessa aula de hoje para outras pessoas, para que se inscrevam também. Até porque, gente, esse curso é gratuito, é para todos aqueles que têm o desejo de se consagrar, né? E a consagração é algo necessário para esses tempos que nós estamos vivendo hoje, tá ok? Salve Maria, até a próxima e tchau!